Você já sentiu que as suas emoções são uma verdadeira montanha-russa? Um dia parece que tá tudo bem, no outro parece que o mundo desmoronou. Muitas pessoas passam anos sem saber se tem transtorno bipolar ou transtorno de personalidade borderline, e a culpa não é delas. Até mesmo profissionais podem ter dificuldade em diferenciar esses dois transtornos. Mas hoje eu vou te mostrar como diferenciar os dois de uma vez por todas, porque aqui entre nós, as características diagnósticas deles são completamente diferentes. E tem um critério diagnóstico que muda tudo. Mas lá pro final a gente fala sobre ele. Se você tá ligado e quer saber, você assiste o vídeo até o final. Oiê, aqui é a Lorna, psicóloga do Efeito Bipolar, e hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre o transtorno do humor bipolar e o transtorno da personalidade borderline. Muitas pessoas recebem diagnósticos errados, o que pode levar a um tratamento inadequado. Profissionais com um pouco menos de experiência podem se confundir porque ambos envolvem grandes oscilações emocionais. No entanto, o transtorno bipolar e o borderline têm origens diferentes, critérios específicos no DSM-5-TR e também reagem de forma distinta aos tratamentos, especialmente quando se trata do tratamento psicológico, não necessariamente do psiquiátrico. Mas antes de falar as diferenças, é importante entender por que essas duas condições são tão confundidas. Primeiro ponto: existem oscilações de humor intensas em ambas as condições. Além disso, existem dificuldades em regular essas emoções, levando a comportamentos impulsivos e instabilidades nos relacionamentos. Também temos aí sintomas depressivos em episódios de sofrimento emocional e uma sensação de vazio, com crises emocionais que afetam a vida da pessoa, incluindo a vontade de viver dela. Mas apesar dessas semelhanças, existe uma diferença fundamental que muda tudo: a causa e o padrão dessas oscilações. E é aí que nós entramos nos critérios diagnósticos do DSM-5-TR. Por exemplo, dentro do transtorno borderline, uma oscilação emocional ocorreria mais ou menos assim. Imagine que você recebe uma mensagem fria de alguém que você ama. Imediatamente, o seu humor despenca, você sente raiva, tristeza, até pensa em cortar essa pessoa da sua vida. Mas uma hora depois, essa mesma pessoa manda: "Oi, tá tudo bem?" E imediatamente você tem vontade de perdoar, porque aquilo que você previu que ia acontecer não aconteceu de fato, que era o abandono. Agora, no transtorno bipolar, essa mudança de humor não acontece tão rápido. Em um episódio de depressão, a pessoa fica sem energia por semanas, sem vontade de querer fazer nada. E quando entra na fase de mania, pode se sentir invencível, gastando dinheiro impulsivamente, falando sem parar durante dias. E sim, até mesmo semanas também. Então, para o transtorno bipolar, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e até mesmo falando do espectro bipolar, a gente classifica ele como um transtorno do humor e não da personalidade, fazendo parte da classificação de transtornos afetivos do DSM-5-TR. Então, as oscilações ocorrem em episódios bem definidos, que podem durar dias, semanas ou meses. Os principais critérios incluem episódios de mania, que você sabe, né? A gente tem energia extremamente alta, autoestima inflada, menor necessidade de sono, fala acelerada, ideias grandiosas e impulsividade, chegando a correr riscos reais. Além disso, a gente tem os episódios hipomaníacos, que costumam acontecer principalmente no tipo 2. São sintomas parecidos com a mania, mas menos intensos e sem prejuízo grave, incluindo sem provocar internações. Já para ambos os transtornos, a gente também tem os episódios depressivos, em que há tipicamente uma tristeza profunda, perda de interesse nas coisas que antes eram legais, cansaço extremo, dentre outros sintomas. Ou seja, o tratamento segue um padrão cíclico de episódios bem definidos e não são causados por fatores externos ou emocionais momentâneos. No transtorno bipolar tipo 1, um episódio de mania pode durar de 7 dias para frente, enquanto que no tipo 2, uma hipomania vai durar no mínimo 4 dias para frente e a depressão 2 semanas para frente. No transtorno de personalidade borderline, a gente tem um cenário completamente diferente, porque esse é um transtorno de personalidade, ou seja, afeta o padrão de funcionamento da pessoa de uma maneira constante. A instabilidade emocional ocorre de forma muito mais reativa e imediata, ou seja, reagindo a eventos externos, sem seguir ciclos previsíveis. Os principais critérios incluem medo intenso do abandono e relacionamentos instáveis, oscilações emocionais rápidas, podendo ir da euforia à raiva ou tristeza em minutos. Comportamentos impulsivos e autodestrutivos, como
abuso de substâncias e dificuldade de definir uma identidade estável. O seu senso de self, ele é instável. Ou seja, enquanto no transtorno bipolar as oscilações são cíclicas e duram dias ou semanas, no borderline as oscilações podem ocorrer várias vezes ao dia. Tipo, hoje de manhã você estava super animado com algo e agora você sente um vazio enorme sem motivo aparente. E geralmente elas ocorrem em resposta a eventos externos. O tratamento principal para o transtorno bipolar é a medicação com função de estabilização do humor. E a gente usa para isso, por exemplo, lítio, ácido valproico, antipsicóticos, até antiepiléticos. A psicoterapia auxilia, mas a medicação é essencial. Então, o prognóstico com o tratamento adequado é que a pessoa consiga atingir um certo equilíbrio em relação ao seu humor. Já no transtorno borderline, o tratamento principal é a terapia, em especial a terapia comportamental dialética. Medicações podem ser utilizadas para sintomas específicos, mas não são o foco principal do tratamento. O prognóstico é uma melhora significativa com psicoterapia, mas que requer um processo contínuo, um negócio de longo prazo. Então, a maior relevância de um diagnóstico correto para esses dois casos está principalmente na forma como será conduzida a psicoterapia, porque para o transtorno bipolar, o protocolo ele constitui essencialmente em psicoeducação, enquanto que para o transtorno borderline, ele constitui em estratégias ativas para manejar os sintomas, já que a medicação não vai ter uma influência tão grande na formação desses sintomas. Por isso, se você se identificou com algo aqui, não tire conclusões precipitadas. O diagnóstico precisa ser feito por um profissional qualificado que vai avaliar a sua história de vida, os padrões das suas emoções e até mesmo a sua resposta a tratamentos anteriores. Agora que você já entendeu as diferenças entre o transtorno bipolar e o transtorno borderline, me conta aqui nos comentários. Você já teve dúvidas sobre o seu diagnóstico? O que mais chamou a atenção nessa comparação? Se identificou com algum do borderline, sendo que você era diagnosticado com bipolar e vice-versa? E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Tchau!